Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo no canal Família Mente. Mais um vídeo hoje pro canal, um grande curso que na Deus proverá. Bora pro vídeo, família, está começando. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriu o seu rosto, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra estava cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto toca teus lábios, e a tua iniquidade foram tirados e purificados teus pecados. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouviste de fato e não entendeste, e vede em verdade, mas não percebeste. Amém? Amém. Louvado seja Deus, querido. Esta é a leitura da palavra de Deus, eficaz e verdadeira. Temos a plena certeza de que estamos aqui para adorar um Deus Todo-Poderoso, que outrora também olhou para o céu e viu seu servo com capacidade tão grande
E muitas das vezes, por pequenas coisas, é impedido de realizar aquilo que Deus tem para fazer. Mas o importante de tudo é que quando Deus Ele tem um projeto para a sua vida e você muitas das vezes está impedido, Ele pode vir Ele mesmo para te levantar e dizer para você que você vai ser vitorioso, você vai ser. Porque você se sente tão pequeno, aleluia, mas Deus pode enviar o anjo hoje e tocar nos teus olhos e tu ver a grandeza dele. Ele pode tocar na tua boca hoje e tu vai no mistério e dizer para ele: Senhor, eu estou sendo avivada pelo teu poder, porque tu está tocando em mim com a brasa viva do altar, aleluia, em toda glória, porque ele está nesse lugar. Para os 115 anos da Assembleia de Deus, em todos os 10 grupos hoje estão comemorando esse dia tão especial, uma história que nós temos que lembrar sempre desse Evangelho que chegou aqui até nós, através desses homens de Deus, os 2 missionários, Daniel Becker e Davi, que vieram trazer este Evangelho e nos alcançou aqui neste lugar. Amém? Irmão, ensina.
parte deste momento. E nós te alegramos porque a palavra do Senhor Deus diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, louvado seja o nome do Senhor." E é muito gratificante, é muito maravilhoso quando nós estamos unidos para engrandecer e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada para Ele, louvado seja Deus. Ele é o merecedor de toda esta alegria, de toda essa gratidão nesta noite. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está triste aqui, dê um glória. Glória a Deus! Pode estar triste. Glória a Deus! Vê aqui os companheiros. O presbítero dia está doente, mas eu sei que daqui a pouco mais gente está chegando. É um dia de trabalho hoje, cansativo, corrido, né? Eu sei que não é fácil nós estarmos tirando um momento desse, mas eu sou grato ao Senhor pela oportunidade. E eu sou a semente desse evangelho que foi pregado aqui por Daniel Berro e Davi, e nós fomos alcançados. Eu estou olhando aqui assim, mas acho que está com vergonha de colocar o chapéu. Se eu tivesse o chapéu, eu ia colocar agora. O Deilson trouxe o chapéu e colocou na mão dele. O chapéu vai estar na cabeça. O pastor Jair disse assim: olha, tem gente levando bandeira, aí chega lá e enrola a bandeira, mas a bandeira não é para ter enrolada, não. É igual o chapéu vai estar na cabeça. Amém? Hoje é um culto comemorativo todo. Eu creio que não só o campo da Cidade Nova, mas em todo o estado do Pará. E nós aqui temos que estar alegres. Sabe por quê? 115 anos atrás, alguém dizia: eita Jesus, ele já dizia: vem logo Jesus, ainda não veio. Mas quem sabe pode ser hoje, ele vem arrebatar a sua igreja e nós subiremos com eles. Amém? Os adolescentes louvam o Senhor nosso Deus. Oh
idade estava em uma marcha em Belém, comemorando, eu acho que 90 anos, 89, da Assembleia de Deus, a qual nós nascemos, congregamos no Templo Central de Belém. Saudoso pastor Firmino, da Anunciação Gouveia, pastor Paulo Furtado, pastor que na época era o cantor Jonas Borges, Josué Rodrigues, que cantava muito na época, visitando. E eu louvo ao Senhor porque desde criança, sempre participando das marchas. Eu lembro que nós íamos assim, um pilotão de adolescentes, crianças, né? E ia o nosso regente, iria de costa e cantando, nós íamos cantando. Aí chegou no meio da viagem, ele não aguentou e desmaiou. Ele desmaiou, levaram ele carregado. Isso ficou marcado na minha memória, esse fato. Quente, ele regendo, glorificando ao Senhor, mas o corpo sentiu e levaram ele de ambulância e nós continuamos a caminhada, a marcha, até lá no Templo Central da 14 de março. Então hoje nós estamos comemorando 115 anos da Assembleia de Deus do Brasil, que tem como berço a Igreja Mãe da Travessa 14 de março. E a minha avó sempre acompanhando. Hoje ela está com ela completou 105 anos de idade. E não falta um culto na congregação da Matinha, Campo de Belém. Toma açaí com farinha da mais paguda que chama e tem muita saúde. Então, quem confia no Senhor, quem serve o Senhor com alegria, Deus ele dá o alimento, você se alimenta. Se ele não der saúde, não tem negócio de eu tenho que comer isso, tenho que comer aquilo, tenho que comer isso, mais aquilo, senão eu vou morrer. Quem confia no Senhor vive muitos anos glorificando a Ele, porque é Ele que dá saúde, é Ele que sustenta, é Ele que revigora as forças, é o nosso Deus. Então somente que nós possamos, assim como naquela época que eu via, eu quero ler um versículo aqui para terminar a pequena palavra, 2 Reis capítulo 4, versículo 9, a parte B, eu vou ler desde a parte A, que diz assim: e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aqui está falando de exemplo. Alguém pode dizer assim: essa vestimenta foi lá no passado, hoje o povo é mais moderno. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela não passará. A palavra do Senhor ela não se inova, ela se renova a cada manhã. E quem é de testemunho, alguém vai dizer assim: é um santo homem de Deus, é uma mulher de Deus. Porque alguém diz assim: não, Deus só quer o quê? É só o Espírito, mas é corpo, alma e Espírito. Todo o nosso ser glorificando e exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. O nosso testemunho, ele fala mais alto que nossas palavras. Porque esta mulher disse que aqui dizia era um santo homem de Deus. Por quê? Porque com certeza, além de fazer a vontade de Deus, ele se comportava, andava e se vestia como um santo homem de Deus. Então que nós possamos continuar sendo servos de Deus, de testemunhos, de palavra, de ações. Porque alguém
você vai dizer: ali vai um santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, que nesta noite nós possamos nos lembrar da origem, mas glorificando ao Senhor, e saber que nós somos sal da terra e luz do mundo. Que nós possamos ficar com esta palavra, uma palavra de meditação. Eu não me esqueço da criação que eu tive, ensinando, sendo educado, demonstrado no temor do Senhor. E até hoje eu digo assim: podes inventar o que inventar, mas eu vou continuar sendo esse mesmo crente. Eu vou dizer, eu pastor, eu como servo do Senhor, nascido no Evangelho. Eu nascido no Evangelho. Eu nunca saí na rua desde criança. Eu nascido no Evangelho. De short, de bermuda. Sempre foi de calça comprida. Eu fui ensinado assim, cresci assim. Agora, se você quiser seguir também esse conselho e ser diferente, Deus ele vai continuar te exaltando, porque Ele se agrada daquele que faz a diferença, servindo a Ele com alegria. Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Exalte o nome dele, nós trememos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
Senhor, eu apresento o teu ungido, o presbítero Adiel Cruz. Usa ele como o Senhor sempre tem usado, na direção do Espírito da verdade. E fala conosco da forma e da maneira que o Senhor quiser, e que nós possamos render tudo aquilo que é para bem, edificação e crescimento espiritual, em nome de Jesus. Bendita. Glórias a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito feliz, né, amados? Peço irmãos que abram a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 36. Passei aqui uma alegria para os irmãos, né? Confundido aqui, peço desculpa. Mas, irmão, eu senti falta daquele irmão Jacival, né? Porque se ele estivesse aqui, ele ia empatar comigo. E aí ia dividir a atenção, né? Dá glória a Deus tão alto assim. Bênção, mas eu estou muito feliz aqui também por ver a irmã Ellen, com essa alegria da salvação. Eu acho que para completar, faltou aí só a irmã Graça Barroso, né? Que esse escudo assim também tem assim o jeito dela, né? Desde de manhã, né? Que é esse escudo raízes, né? Vamos dizer assim, onde tem o hino da harpa cristã, né? De conversa coração, e o nome do Senhor é glorificado através da autenticidade, através, certo, daquilo que é verdadeiro e aquilo que é espiritual, para glorificar o nome do Senhor. Só justificar aqui a ausência da irmã Valéria, a esposa está na escola, e por isso não pôde estar aqui hoje, mas está aqui o Edson, está a Ana, está o Augusto Caleb, está o Samuel, e daqui a pouco está vindo o João, o José, a Maria, a Valéria não está aqui para escutar, senão não vai, fica lá, não dizendo glórias a Deus. Vamos abrir o texto da palavra de Deus, vamos ler juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38, diz assim: E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Aleluia. Glória a Deus, sempre glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amados, quando a gente está nesse espírito festivo de alegria, e quando nós vemos ler aqui o Atos dos Apóstolos, a gente se confronta com a história da igreja, certo? Está escrito aqui, é o livro histórico do Novo Testamento, é Atos dos Apóstolos, também conhecido Atos do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. É o livro onde está registrado o cumprimento da promessa de Deus, a descida do Espírito de Deus sobre o seu povo, para que o seu povo pudesse continuar proclamando as boas novas de salvação. Logo, nós vemos que, através, irmã Nilda, da leitura da palavra, nós vemos que esses homens que deram continuidade ao Evangelho, eles, irmão Edilson, não foram qualquer um, não foram. Eles até foram homens comuns, como nós, como diz a própria Bíblia, né? Elias foi um homem sujeito ao pecado como nós, mas ele orou e Deus fez chover. Ele orou de novo e Deus fez parar de chover. Mas eles foram homens simples que fizeram coisas extraordinárias
Bendito seja o nome do Senhor, porque eram cheios do Espírito Santo de Deus. Esses dias eu também me chamaram para dar uma palavra lá em Marituba. E aí nós vimos também que algumas das características desses homens de Deus, dos discípulos do Senhor Jesus, foi ser cheios da obediência e da palavra de Deus, certo? Algumas das características dos verdadeiros discípulos é que eles amavam a palavra de Deus. Jesus disse: se me amares, vocês guardarão a minha palavra e verdadeiramente serão os meus discípulos. Bendito seja o nome do Senhor. Também os verdadeiros discípulos, eles ouvem e eles praticam a palavra de Deus, certo? Jesus, ao final do Sermão do Monte, ele disse: aqueles que ouvem e praticam são comparados, vamos dizer aqui, aos discípulos prudentes, que edificam a sua vida, a sua casa sobre a rocha, certo? Ou seja, então o verdadeiro discípulo, ele ouve e pratica a palavra e ele não para no meio das adversidades, certo? Ele é constante. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo também diz: ser firmes e ser constantes e abundantes na obra do trabalho do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, nós vemos nos dias de hoje alguns contrastes com a igreja aqui de Atos dos Apóstolos, certo? Ou seja, nós vemos que a igreja, ela tinha uma mensagem, e a mensagem da igreja, ela não pode mudar, certo? Porque a palavra de Deus, ela é imutável. Bendito seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus: passarão céu e terra, passarão gerações, mas a minha palavra não há de passar. E qual era a mensagem da igreja primitiva? Nós vemos que quando o povo foi cheio do Espírito Santo e vieram se juntar a Pedro, e eles perguntaram: e agora, o que é que nós devemos fazer? E a mensagem da igreja dos apóstolos era a mensagem que nós temos que continuar no dia de hoje: arrependei-vos. Bendito seja o nome do Senhor. Arrependei-vos, sejam batizados para o perdão dos vossos pecados e sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós vivemos em tempos onde há uma superficialidade, né? Devido à internet, são outros tempos, né? Mas a palavra de Deus era para esse tempo também, que são mudados. Esse tempo que as pessoas estão sensíveis demais para ter uma conversa olho no olho, certo? Para ser corrigido, para ser orientado. Nós vivemos um tempo, irmão Edilson, a qual as pessoas, elas têm disponibilidade de conversar 1 hora no WhatsApp, mas não tem disponibilidade de conversar 10 minutos olho no olho. Então esse tempo que nós estamos vivendo. E qual é a mensagem para esse tempo? Continua sendo a mesma: arrependei-vos, bendito seja o nome do Senhor. Chegaram para Pedro e perguntaram: e agora, o que devemos fazer? Ele disse: arrependei-vos, se encontrem, sem massagear o ego, sem contar a história. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, bendito seja o nome do Senhor. Porque as pessoas querem continuar no templo e vivendo do mesmo jeito. Bendito seja o nome do Senhor. O pastor falou aqui a respeito da ausência, né? Isso é a verdade. Bendito
milagres aconteciam, Filipe chegava cheio do Espírito Santo, os demônios eram expulsos, as pessoas eram curadas, as cadeias eram quebradas. Bendito seja o nome do Senhor. E ele viu, ele era ali um mágico, certo? Que ficava ali prateando com a sociedade, ficava ali ludibriando as pessoas. E ele viu ali os apóstolos cheios do poder de Deus, e ele desejou aquilo. Ele desejou, mas a forma de ele querer o Espírito Santo, ele não queria orar, ele não queria ler a palavra e nem queria se arrepender. Aí ele falou assim: eu quero esse negócio aí também, o Espírito Santo. Quanto é que vale dinheiro? Que eu quero minha parte, esse negócio é bom. O apóstolo diz para ele: te converte, te arrepende. Bendito seja o nome do Senhor. Porque isso não é dado assim. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, não tem meninice com o Espírito Santo de Deus. Não tem como multiplicar as coisas espirituais. A gente conversa lá em casa, e eu falo muito isso com nossos filhos, que o mundo espiritual nos conhece. Os demônios nos conhecem. Os anjos de Deus também nos conhecem. O Espírito Santo de Deus também nos conhece. Então, onde o Espírito Santo de Deus chega, tem salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Se tem arrepimento, Pedro pregando, tinha nesse tempo mais de 3.000 almas nessa pregação se arrependeram e receberam o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, onde o Espírito Santo chega, tem salvação. Onde o Espírito Santo chega, tem cura. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui no registro diz também que Pedro e João estavam indo para o templo orar, e se apresentou a eles um coxo de nascença que estava pedindo esmola ali, pedindo esmola, todas as pessoas que passavam. E ali Pedro olhou dentro do olho dele, olha a conversa no olho. Deus está falando com alguém aqui hoje. Conversa no olho. Olho a olho. Isso é transparência. Isso é verdade. Isso é caráter. Isso é mudança. Bendito seja o nome do Senhor. E é para o nosso espelho. Pedro diz: bendito seja o nome do Senhor. O que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Aleluia. Aquele homem diz o texto que no mesmo momento ele pulou, saltou, aqui o seu tornozelo se firmou e ele foi curado e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui. Deus está aqui. Bendito seja o nome do Senhor. E agora eles passam a ser perseguidos por esse motivo. O Sinédrio, as autoridades começaram a lhe perseguir. Pegam eles, prendem eles, porque estão matando, estão roubando, estão mentindo, não, estão curando, estão pregando, os demônios estão sendo expulsos. Essas são as características da verdadeira igreja. Os verdadeiros discípulos, eles não são perseguidos. Agora tem gente que é perseguido porque está dentro da igreja, mas continua mentindo, está dentro da igreja, continua roubando, está dentro da igreja, continua enganando, está dentro da igreja, continua traindo. Vai continuar sendo perseguido. Mas o mundo espiritual nos conhece. Jesus disse: vos perseguirem e falarem mal de vós por motivo do meu nome, dá glória a Deus por isso, porque assim fizeram com todos os profetas que vieram antes de vós. Não se prende, amados, os discípulos não se prendiam nessas coisas. Não se prendiam nessas coisas.
continuavam pregando. Deus mandou o anjo, estavam pregando, Deus mandou o anjo, abriu a prisão, não precisou de chave nenhuma, bendito seja o nome do Senhor. Eles foram soltos, e de manhã mandaram buscar o pastor André, eles lá na prisão. Cadê ele? Chegou lá o capitão, chegou o comandante, vamos lá para o Sinédrio, cadê? Chegou lá, não tinha ninguém lá, a cadeia estava fechada, mas estava vazio. Foram atrás dele, onde estão? Onde estão? Estão lá no templo, pregando, ensinando a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, nós estamos presos, mas a palavra de Deus não está presa. Como é que vamos deixar de anunciar e pregar aquilo que nós vemos, vimos e ouvimos? Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o testemunho dos verdadeiros apóstolos. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora, como diz o texto aqui que nós lemos, eles foram soltos e falaram assim: vocês vão ser soltos, mas vocês não vão pregar mais nesse mundo. Não vão mais falar o nome desse Jesus. Não vão amontoar mais a cidade falando no nome desse Jesus. Aí eles falam: melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Estamos sendo desobedientes? Não. Quando os militares falam, né, que é uma ordem absurda, não se cumpre, né? Quando é que a igreja ela desobedece a lei da Constituição? Quando essa lei está contra a lei de Deus, que é a palavra de Deus. Nada está acima da palavra de Deus. Lei nenhuma, Constituição nenhuma, pastor nenhum, membro nenhum, nada, nenhum está acima da palavra de Deus. O que rege a nossa vida, o cristão, ele tem duas cidadanias. Ele tem, nós somos brasileiros, cidadãos brasileiros, né? Mas acima disso nós somos cidadãos celestial. A lei do céu está acima da lei humana. Bendito seja o nome do Senhor. Então melhor obedecer. Assim que vivia a igreja, e assim que a igreja tem que continuar a viver. O pastor falou lá na segunda-feira, né, lançou uma cartilha, aí muitos já se começaram a recuar, né, pastor? Amado, isso é porque a maior autoridade das nossas vidas como servo de Deus é a palavra de Deus. Aleluia. A gente às vezes, de fato, a gente sente quando tem ausência de alguns irmãos, mas o próprio Senhor Jesus disse isso, né? Que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E o texto ele vai dizer aqui a respeito disso. E chegou aqui, agora eles queriam matar os discípulos. Só que teve um homem que se meteu aqui no meio dessa conversa e disse, Gamaliel, foi um versículo que nós lemos, ele disse: agora vos digo-vos, dai da mão desses homens e deixa-os, porque se eles aconselhou a esta obra é de homens, se desfará. Ou seja, se esse conselho é de homem, se essa obra é de homem, ela se desfará. Mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça ser também achados combatendo contra Deus. Amados, estamos aqui no ano de 2026 após a vida do Senhor Jesus. E essa obra não parou. Bendito seja o nome do Senhor.
Então quer dizer que essa obra é de Deus. Bendito seja o nome de Deus. E se as pessoas estão combatendo contra a sua vida, amados, não estão combatendo contra nós, estão combatendo contra Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção aqui é que esses homens cheios do Espírito Santo de Deus, eles tinham algumas características que nos chamam a atenção, certo? Ou seja, eles eram ousados, eles eram sem letras, mas eles eram reconhecidos que eles tinham estado com o Senhor Jesus. O Sinédrio chegava com eles, os sábios, os fariseus, os teólogos, né? Todos escritos, e viam que eles falavam com muita autoridade, e viam que eles eram sem letras. Quantos irmãos nossos, quantos vieram antes de nós? Eu tenho testemunho dentro de casa. O meu irmão Adiel aprendeu a ler, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Quantos homens e mulheres, nossos avós, nossos irmãos, nada contra, né? Temos que estudar teologia, porque é estudar para conhecer a palavra de Deus, para estarmos aqui no público, temos que estar apto, né? Para transmitir para a igreja o conhecimento de Deus. Mas esses homens aqui, eles não tinham isso, mas eles tinham testemunho. Bendito seja o nome do Senhor. Tinham caráter. Bendito seja o nome do Senhor. Tinham ousadia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o verdadeiro batismo do Espírito Santo, ele muda o caráter, ele muda a forma de pensar, a forma de agir, e encoraja o homem e a mulher de Deus para testemunhar do Senhor Jesus. Eu nunca vi um homem ou uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo e não falar do amor de Jesus. Já viu? Tem o Miguel da Frente Evangelística. Você, acho que os irmãos conhecem, né? Tranquilo. E quando está no evangelismo na rua, fala assim: te arrepende, porque Jesus está voltando. Quer te arrepender agora? E a pessoa: eu não me arrependo mais. Amados, não precisa inventar o giro da roda. A palavra já foi anunciada, já foi transmitida. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Cheio do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. E essa mensagem não mudou e nem vai mudar. Não adianta pintar a parede preta, botar balão, como estão fazendo em muitos templos. A pregação da mensagem é arrepender-nos. Bendito seja o nome do Senhor. Esses homens, eles tinham ousadia. É que está faltando para muitos de nós nesses dias. Olha, esse negócio de ousadia e de coragem não é de hoje, não. Abra comigo a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 20, no versículo 1. Fazendo a leitura anual a respeito das leis de guerra, isso me chamou muita atenção. Diz assim:
E continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Qual o problema daquele que é medroso? Além de não ir, ele enfraquece o outro irmão. Ah, vamos lá no núcleo de casa em casa. Para quê? Para quê? Esse negócio de casa em casa não é para nós não. Para fazer uma visita, para quê? Vou fazer o culto na rua, para quê? Está aqui o texto dizendo. Além de não ir, ele enfraquece. Foi assim com Josué e Caleb. Deus chamou 12 homens, chefes de tribos, mandou ver a terra, eles viram, mas o relatório foi o quê? A terra é boa, o fruto é bom, mas nós somos nós. Olha só, o medroso ele se vê assim: nós somos como formiga diante de Deus. Essa é a visão do medroso. Ele aumenta o problema e se diminui. Mas Deus tinha dois corajosos: Josué e Caleb. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eles falaram. Porque quando eles deram o relatório, o que aconteceu? O coração do povo se entristeceu. Né? O coração do povo se entristece. Então os apóstolos, eles tinham coragem. E nós também temos que continuar com essa coragem. Coragem não é falta de medo. Vem o medo, mas a coragem é maior e ela supera o medo. Porque nós sabemos no Deus que nós cremos. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, estava lendo por vontade de Deus. Eu estou acompanhando o Edson na fisioterapia, que ele fez uma cirurgia no joelho. E eu estava na metade de um livro que eu estava lendo com a Dilson, da história da Assembleia. E hoje eu terminei esse livro, né, que fala da história de Daniel Berg. O navio ficava mais ensinando a igreja de Daniel Berg, era como um trator. Saía, chegou em Belém, foi para Bragança, né, foi para Quatipuru, foi para o Marajó. Esse homem era um homem corajoso. Corajoso. Amado, você entrar no meio da mata, você pegar um barquinho e você navegar sozinho a noite toda para visitar uma família, porque não tinha GPS nesse tempo, amado. Não tinha celular nesse tempo, mas eles tinham coragem, eles tinham fé. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele passava uma noite para visitar uma família. Bendito seja o nome do Senhor. Pegou o barco de um irmão que emprestou. E no meio da viagem veio um redemoinho. Falou que não sabia de onde. E abriu o barco. Ele começou a chorar. Se preocupou mais com o barco do irmão do que com a própria vida. Mas nadou a noite toda. Chegou, conseguiu ir pelas pegadas dele, conseguiu chegar, falou para o irmão do barco, e aquele irmão começou a chorar, mas falou: não, tá bom, que bom que você está vivo. Pegou os outros irmãos, alguns outros irmãos foram lá, pegaram um barquinho, trouxeram o barco de volta, consertaram. Bendito seja o nome do Senhor. E o rapaz continuou, né, porque o barco era ali a ferramenta de pescar o ganha-pão. Vieram para cá, voltou para Belém. Falou a necessidade, compraram um barco com o nome de Boas Novas. E através desse barco fizeram muitas cruzadas, muitas visitas. Bendito seja o nome do Senhor. Amados,
se nós não nos indignarmos com essas coisas, se nós nos conformarmos com essas coisas aí no mundo, nós não somos verdadeiros cristãos. Não somos. Esses dias não, o mês passado, o filho das trevas me ligou. O filho das trevas que eu falo estava fora da luz. Ele, pastor, só aqui nessa igreja aqui, né? Foi só. Qual é o problema? Não, sabendo que o Senhor é inimigo da gente. Sim, amados, você é inimigo de Deus? Não, porque eu estou falando aqui, meu amigo, o seu nome está aqui. Meu amigo, tira o meu nome daí, eu vou desligar o telefone, eu não tenho nada com vocês. Agora, se vocês têm alguma coisa contra Deus, aí sim vocês têm alguma coisa contra mim. Porque eu sou filho de Deus, estou fazendo a obra de Deus e não vou parar de fazer a obra de Deus. Amados, todos nós temos uma história com Deus. O pastor André falou aqui sobre essa história. Às vezes vem no nosso subconsciente realmente as memórias. Eu me lembro, irmão, disso. Meu pai morreu muito cedo, eu acho que tinha 12 anos. Mas eu me lembro a gente ali no bairro do Tapanã, com um banco e uma mesa, começando o estudo de rua. Eu não sabia nem que eu estava vivo ainda. Mas fiquei. Nós abrimos esse encontro em teu nome, ó Jesus. Sobre os pés, amados. Quem sabe pode cantar. Regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Não fomos chamados para ter regalias. Não. É o contrário. Jesus disse assim: aquele que quiser achar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Bendito Senhor. As coisas do cristão
cristão é diferente. A verdadeira vida não está em buscar as coisas terrenas. A verdadeira vida está em buscar as coisas espirituais, que são eternas. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós buscamos as coisas espirituais, quando nós somos perseguidos, nós temos que agradecer a Deus. Não éramos dignos, quanto de nós, ou todos nós, não servimos para nada, temos muito trabalho para Deus. Amados, então vamos seguir. Eu falo muito lá na igreja. Há 100 anos atrás nós não estávamos aqui. A avó do André já estava, 105 anos. Mas há 100 anos que vem também, talvez nenhum de nós estejamos aqui. Mas no dia de hoje nós estamos aqui. Então Deus conta com cada um de nós. É para esses dias, é para o dia de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja. Essa é a mensagem da igreja. E vai continuar sendo. Agora está com cada um de nós. E se Deus nos permitiu estar aqui, se o Espírito Santo nos trouxe aqui, porque Ele está nos renovando essa noite. Quantos dos nossos já morreram, já não estão mais entre nós? Quantos estão cansados? O pastor disse aqui os ceifeiros. Vocês veem os irmãos cansados. Cadê os jovens? Esse dia Deus me permitiu alegrar o coração. Está aqui a Rayana aqui. Nós estamos orando, Senhor. Não tem líder de jovem. Envia o líder de jovem. O Senhor não disse que era para a gente orar, para o Senhor enviar trabalhadores. Então envie trabalhadores. Aí o Espírito Santo incomodou ela, pastor. Deus falou, eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Dá tempo, não sei como é tudo, mas eu quero ajudar. Tá bom, o Senhor vai ser isso. O Espírito Santo vai nos ajudar. Então o Espírito Santo está trabalhando. Que Ele levante mais jovens, levante mais adolescentes. Sabe que me deixa inconformado. É porque é muito fácil atacar os jovens, né? Os adolescentes. É muito fácil. Ah, esse jovem hoje. Alguém já fala assim, são menininha. Mas quem é o pai do jovem de hoje? Quem é os pais do jovem de hoje? Sobre eles. Então quem é errado não é ele. Está errado é nós na nossa criação. Por isso que a palavra fala, ensina o menino no caminho que deve andar, para que mais tarde não se abate. Ainda que se abate, vai estar aqui, ó, encanado. Então Deus está chamando os jovens. Deus está chamando os adolescentes. Deus está convocando o ciclo de oração para continuar orando. Já estou encerrando, mas o Espírito Santo me lembra aqui. O dia que eu fui separado para dirigente, aqui nessa igreja, veio uma irmã do ciclo de oração aqui, não está mais entre nós, Maria Lopes. Não sei se era Maria, mas chamava ela de Lopes. E ela ia lá em casa, ela me dava aquelas fitas. Olha, eu não sei pregar muito, mas ouve essa fita aqui, ó. Era um testemunho. E no dia que eu estava aqui, ela falou assim: quando eu orei por ti, eu não entendia. Quantos oraram por nós? Quantos oraram por nós? Nós estamos aqui porque a igreja está orando.
Senhor, levanta. Espírito Santo, levanta. Batiza, batiza, Espírito Santo. Entra no coração, incomoda. Encoraja. Desperta. 115 anos. 115 anos. Que a igreja está aqui no Brasil. 2 anos. Aqui deve ter aqui umas 70 pessoas. Né? Então, com o Espírito de Deus, nos encoraja a continuar pregando a palavra do arrependimento, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, levando a alegria da salvação para dentro dos lares, levando a cura para dentro dos lares, levando a alegria para dentro dos lares. Bendito seja o nome do Senhor, nos encorajando. Ah, não sei ler, não tenho letra, né? Uma vez uma irmã lá da Maranata me disse: pastor, não tenho letra, mas ela tem o Espírito Santo. Continue no serviço de oração. Está cheia do Espírito Santo, mulher íntegra, cheia do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor vai continuar cooperando com cada um de nós. Quem crê nessa palavra, dá glória a Deus. Glória a Deus! A igreja almeja o arrebatamento da igreja. E tudo está chegando no fim. Estamos cocheando em 2 pensamentos. Jesus tem falado esses dias aqui a mesma palavra. Então sabia ali que Jesus ia usar aí essa palavra. Ontem Jesus falou dessa palavra. É tempo de nós despertarmos. Coração preguiçoso. Jesus não chama ninguém desocupado. Tem dia que eu digo assim: Jesus amado, de Canoa. Aí chegava na casa do irmão e disse: uma fome. Chegava na casa de um e dizia assim: tinha alguma coisa para comer? Eu disse: tem nada. Falava de Jesus, seguia o Marajó. Há um momento que ele dizia assim: é difícil, Jesus. Aí ele vai andando, essa história contada, e vai na canoa, e um peixe pula dentro da canoa dele. Ele avista uma casa distante, tem um peixe. Tomara que tenha uma farinha, nem sei se tem farinha. Mas chega lá, aquela família não tinha comida. Ele disse: eu tenho um peixe aqui. E eles sentaram e se alimentaram desse peixe, dessa provisão de Deus. Aleluia. E a gente, irmãos, às vezes está acomodado, está fácil demais, ar-condicionado, quando está doendo já o banco, já quer mudar para a poltrona. E aí as almas lá fora, que ligou para o presbítero Diego, é uma alma, irmãos, sedenta de salvação. Quantos jovens não têm enfrentado a morte porque escolheram o caminho errado? E a igreja recua. A igreja recua. Eu disse para Jesus esse dia: eu quero, assim como tu tem me dado coragem, força, quero ter ousadia para pregar para essas pessoas.
o saudoso pastor Braz Alves foi batizado no Espírito Santo e com fogo. E ele é o pastor Batista e passou para a Assembleia de Deus com toda a sua família e com toda a igreja. E eterno Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esse mundo maravilhoso, pela tua palavra, meu Senhor da glória. Meu Deus, há mais 115 anos, Senhor, de pregação da tua palavra, de muitas almas, Senhor. Aleluia. Pai Santo, continua abençoando a tua igreja, Senhor. Continua crescendo, Pai, continua salvando, batizando, reconciliando, curando, Senhor da glória. Meu Deus, que a tua igreja continue crescendo, continue sendo esse farol, continue sendo essa luz desse mundo. Meu Senhor amado, Pai Santo, a tua igreja, Senhor, que te espera, Senhor da glória. Meu Deus amado, Pai, continua abençoando cada irmão. Meu Deus, a tua igreja no campo da cidade nova, meu Pai. Senhor amado, continua abençoando a tua igreja, meu Pai. E recebe toda adoração e todo louvor nesta noite, Pai. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos. No teu nome santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Levante sua mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas sempre. A igreja diga amém. Meu irmão, a palavra de Deus foi pregada. Foi louvado o nome do Senhor. Que culto maravilhoso. Cada palavra. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.